Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, claro, com um tema muito importante de relevância. Você sabia o que é mais importante no Evangelho, ou para você que está nele, o que é mais importante? Você já perguntou, ou já se perguntou o que é mais importante, né? E esse assunto que eu vou falar, ele é um assunto que ele é de relevância, isso mesmo. Digamos assim, é uma chave, você vai receber uma chave para que você possa ter um entendimento e a partir de então vai desabrochar, vai abrir a sua mentalidade. Talvez você esteja passando por grandes conflitos na sua alma, grandes conflitos na sua carne e você fica perguntando assim: poxa, eu sirvo a Deus, tal, aquela coisa toda, estou na casa de Deus, mas por que sobrevém sobre mim essas coisas, né? Esses pensamentos, né? Essa vontade louca e desenfreada de fazer tal coisa que você sabe que desagrada a Deus. E muitas pessoas se perguntam, né? Por que elas têm essas atitudes e o porquê que elas não têm força para vencer aquela situação, não é? Seja ela qual for, né? O pecado, ele domina, governa e ele dita, ele dá ordem para o ser humano e o ser humano obedece. Por que o ser humano, muitas vezes, ele obedece, né, aos impulsos e ele não tem força para, mesmo servindo um Deus tão grande, ele não tem força para vencer essa história, esse histórico que muitas vezes muitas pessoas passam. É sobre esse assunto que a gente vai falar, tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se não for incomodar vocês, para assinar o canal, e ativar as notificações, tá certo? Então vamos para a palavra. Meu óculos está aqui ainda quebrado. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, corroborando aqui na introdução que eu falei para vocês, uma das coisas mais importantes, posso chamar de pilar, posso chamar de princípio, posso chamar de, enfim, de tudo isso, mas uma das coisas mais importantes que existe no Evangelho, ou para quem entrou nele, não é o arrependimento. O arrependimento é o ponto de partida para tudo na nossa vida espiritual. Então, aqui já está a resposta. Por isso que muitas pessoas passam por lutas renhidas, lutas que nunca se acabam, tentações que nunca terminam. Por quê? Porque faltou o arrependimento. Sem o arrependimento, a gente vai ter sempre essa luta desse homem interior, desse homem voraz, desse homem que quer sempre nos destruir, que quer sempre nos colocar, nos tirar da presença de Deus. Então, queridos, o arrependimento é o ponto sine qua non, o ponto número 1, o pilar principal na vida de um cristão. Muitas pessoas, elas chegam no templo ou na igreja, como queiram dizer, entender, e aí o que acontece? Domingo mesmo aconteceu isso. Eu estava visitando uma igreja e o pastor, um casal ele se entregou, né? O pastor fez o convite e um casal foi lá e se entregou, né, a Jesus e tudo mais, aquela coisa toda. E aí ele disse: a partir de hoje Deus vai começar a iniciar uma nova história na sua vida. E aquele moído todo, ele está errado? Não, ele está certo, mas faltou o principal. E a pergunta que você faz é: o que é o principal? Ele já não está na casa de Deus, ele já não está confessando, não está indo lá para frente. Não, ele está indo lá para frente, ele não está confessando, né? Ou seja, os pecados, pessoal, eles têm que ser confessados. Enquanto o pecado não for confessado, você pode estar aí no templo, pode até ser líder de algum ministério, pode ser até um pastor presidente, um apóstolo, um bispo, pode ser o Zimbigui. Não teve arrependimento, entende?
não há mudança. Pode haver, claro, aquela mudança, né, que é aquela mudança exterior que as pessoas... Uma vez eu estava até caminhando e eu dei a paz assim para uma senhora, ela disse, Deus que me livre de ser crente, coisa assim desse tipo, sabe? E assim, as pessoas, elas se enganam muito com a aparência, né? As pessoas gostam da aparência, não é? Aqueles jargões religiosos, aquelas atitudes religiosas, enfim, aquela coisa toda. Mas eu quero dizer que tudo isso é fútil, não tem valor nenhum se não houver o arrependimento de coração, de espírito, de alma, enfim, aquela coisa toda. Nós somos pessoal espírito, alma e corpo. Nós temos grandes lutas, não é? Concernentes à carne e à alma, que estão intrinsecamente interligados. É como o canhão e a bala. O canhão depende da bala e a bala depende do canhão para, enfim, haver uma explosão. Então a carne e a alma, não é? São as sedes dos sentimentos, enfim, aquela coisa toda, das emoções, enfim. Então a gente carrega, né, no nosso DNA almático os desejos, as vontades, as inclinações, as coisas que são do pecado. Isso é natural do homem, de todo ser humano. Entende o que eu estou querendo dizer? Porém, se essa pessoa ela não tiver a consciência do arrependimento, né? Só pode haver arrependimento, só pode haver perdão, aliás, se houver arrependimento, não é? Se não houver arrependimento, claro que não existe o perdão, enfim, é perda de tempo. E o que acontece? Quando as pessoas não se arrependem, de coração mesmo, elas carregam esse verdugo na sua vida. É sempre aquela tentação, é sempre aquela prisão, é sempre aquele vício que domina e que governa. As pessoas chegam às vezes chegam assim e dizem assim, eu não consigo não me libertar desse vício não consigo de jeito nenhum. Pronto, é justamente pessoas que vivem esse evangelho meloso, com esses pregadores melosos, enfim, que não confronta, né? Não tem coragem, porque ele diz assim, se eu for confrontar, eu vou perder o povo vai sair da igreja, coisa assim desse tipo. E o que acontece, o compromisso dessas pessoas são com os homens, ele não tem compromisso com Deus, aí gera-se esse tipo de cristão fraco, frágil, medroso, preso pelos vícios, preso pela carne, preso pela alma e não tem autoridade sobre a sua vida, né? Porque o principal não foi feito, que é justamente a confissão, né? A confissão. Por isso que todo mundo, quando chega na igreja, eu sempre faço aquela oração de confissão, né? E aí eu apresento Jesus Cristo, que é o Salvador e aquele que perdoa, e declaro que o nome da pessoa, a partir de então, daquela confissão dos seus pecados, entendeu agora? Hoje os pregadores têm até medo de dizer assim, confesse seus pecados, fica com aquele moinho, aquele alisado e perde tempo. Não tem... Aí como é que aquela pessoa vai ter uma base se ela não tem a consciência de que errou, que é pecador e que está se deparando agora com o Cristo que salva, que perdoa e restaura? Se não foi lhes apresentado esse Cristo, foi lhes apresentado o quê? Deus vai te dar vitória, Deus vai não sei o quê, Deus vai, hoje começa uma nova história na sua vida, hoje não sei o quê, aquele moidinho todo, aquele arrumadinho todo, e não se fala da questão, no caso, da confissão dos seus pecados, né? Essa oração é uma oração muito importante, quando as pessoas chegam na igreja. E eu observo que em muitos lugares já não existe mais isso, né? Tem aquela aglomeração grande de pessoas, mas pessoas que não têm consciência do que é realmente o pecado, do que é realmente a questão da confissão, do perdão, enfim, aquela coisa toda, que é justamente ali que está a base para todo um desabrochar, um desenvolver espiritual, para um progresso, um crescimento espiritual, está ali na confissão e no arrependimento do ser humano, e a partir dali ele se levanta
para viver uma nova história. Aí eu posso dizer realmente e afirmar com toda certeza que ele se levanta a partir da sua confissão e perdão para viver uma nova história. Agora esses alisados, esse evangelho miojo aí, não resolve não, o problema do ser humano não. Por isso que as pessoas estão prisioneiras, presas do vício, presas de tudo que não presta, porque infelizmente nós não, eu estou fora dessa. As pessoas são intimidadas, né, com esse evangelho que está surgindo aí, né, o evangelho do amor, né? Tá certo, pessoal? É isso que eu queria que vocês entendessem. Por isso Paulo diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigérios pela presença do Senhor, né? Então, arrepender e se converter de verdade. Tem pessoas com 30, 40 anos não sabem nem o que é isso. Continuam com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas atitudes, sabe? A mesma prepotência, a mesma arrogância. Ela só mudou de lugar, tá certo? Está ali no nosso meio. Mas tudo isso também é para se cumprir a palavra. Jesus disse que o trigo e o joio fica tudo ali misturado. Mas Deus vai fazer justamente a separação, né, daquilo que é, na verdade, o trigo e o joio. Infelizmente, todo mundo já sabe qual o resultado do joio. Tá certo, pessoal? Eu quero ficar por aqui. Não esqueça de assinar o canal. Não fique desanimado com essa palavra. Não, senhor. Essa palavra é uma palavra para quem entende e compreende. É uma palavra de cura, de libertação, de transformação. Uma palavra que vai colocar na sua vida uma chave. E se você está preso por alguma coisa, procure ver. Você precisa se arrepender de alguma coisa na sua vida para que você seja liberto e aí você possa realmente encontrar o reino de Deus dentro de você. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.